Explicações à cliente. Nesta aula vamos considerar quais as informações que devemos dar à cliente, isto é, antes dela tomar uma decisão de aplicar ou não unhas da Acrigel. O esclarecimento da cliente é essencial para o sucesso do seu trabalho. Veja sempre uma cliente informada como uma aliada. Quanto mais claro estiver para a cliente o que está envolvido no processo que ela vai aplicar nas unhas, mais razoável e realista ela vai ser nas suas expectativas do resultado que vai ter. Isto traz muitas vantagens. Porquê? Porque as pessoas tendem sempre a criar expectativas e podem nem sempre ser as certas. Quando as pessoas não conhecem o que está envolvido num processo, e não é por mal, elas tendem a imaginar, a esperar uma coisa ou outra com base na sua própria expectativa. Por isso, é muito importante explicar à cliente o que é que se vai fazer, o que é que ela pode esperar, talvez até que problemas é que poderão surgir menos agradáveis, para que assim vamos reduzir ao máximo possível frustração de expectativas não realistas e irrazoáveis. A cliente também vai ter sempre a tendência de comparar-se com outra, uma amiga, uma familiar, outra pessoa que ela conhece que fez unhas da Acrigel e que nessa pessoa resultou de uma forma diferente e ela quer isso, quer esse resultado e tem essa expectativa. Só que as variáveis são muitas. Não há duas clientes iguais, não há dois corpos iguais, não há duas unhas iguais. Por isso, mesmo que faça o processo de Acrigel exatamente igual, com o mesmo rigor, com os mesmos produtos, cada cliente vai ter uma reação, um resultado, um comportamento diferente. Quanto melhor a cliente perceber isso, tanto melhor vai ser a sua experiência consigo enquanto estilista de unhas de gel. E isso também vai ditar o seu sucesso. Por isso, antes de iniciar qualquer aplicação, deve não só detalhar à cliente o que vai fazer, quais os cuidados que ela deve ter com as suas unhas, bem como que eventuais problemas possam acontecer caso ela não tenha esses ditos cuidados. E para que ela também possa estar preparada, deve informá-la de que o Acrigel, com alguma frequência e facilidade, pode descolar ou durar menos sobre a unha, caso haja na cliente algum problema de saúde ou caso ela tome alguma medicação. Claro que nós não temos um direito legal de fazer questões pessoais sobre o estado clínico da cliente e informações privadas dessa natureza, mas nós podemos explicar o que pode acontecer se ela tiver isto ou aquilo, ou se ela tomar alguma medicação. E assim, se a cliente se sentir confortável e desejar, poderá voluntariar essa informação e assim nós ficamos com mais informação sobre qual é que é a realidade desta cliente e mais preparadas para a eventualidade de poder haver algum levantamento, alguma rejeição, alguma descolagem do produto porque a cliente sofre ou tem esta ou aquela circunstância especial. Em última análise, vai ser sempre a cliente que tem que decidir se quer ou não assumir o compromisso que vem com aplicar qualquer procedimento estético no seu corpo. Para isso, ela tem que tomar uma decisão inteiramente informada. Por isso, que tipo de informações é que faz sentido ou deverá dar à cliente? Deverá explicar à sua cliente como o Acrigel funciona. Explicar que ele é semi-permanente e exige uma manutenção regular. O Acrigel vai aderir na unha natural e vai naturalmente acompanhar o crescimento da unha, mas ele pode descolar ou levantar e isto pode acontecer por razões técnicas ou naturais. No tema sobre resolução de problemas, nós vamos considerar em detalhe quais as causas naturais e técnicas que podem originar o levantamento ou descolagem do Acrigel. Por isso, vamos abordar isso com muito detalhe e também vamos falar sobre que soluções é que cada problema tem. Ok? Portanto, fique tranquila que vamos ver isso em detalhe. Mas deve preparar a sua cliente para a realidade não rara de que o Acrigel pode levantar. E isso pode acontecer por muitos motivos, os quais pode depois detalhar à cliente, para que ela esteja preparada para essa eventualidade. Também deve explicar à cliente que, ao
aplicar a acrigel, ela tem alguma responsabilidade. Em que medida? Na medida em que a acrigel exige manutenções regulares para fazer o enchimento da zona de crescimento. Fazer estas manutenções é importante para garantir que não haja infiltrações, não possam surgir infecções ou criação gradual de micoses, porque a pessoa não está a cuidar de fazer manutenções regulares e está a deixar o acrigel como que à toa na sua unha sem fazer os cuidados devidos. Por outro lado, também deve explicar à cliente que o acrigel é removido por um processo de limagem. Este pode ser manual, através de uma lima, ou uma limagem mecânica, por recurso a uma broca elétrica, mas seja qual for a forma, nunca se deve limar o leito unguial da unha ou o corpo da unha, em momento nenhum. E isto é importante informar a cliente porque, às vezes, as clientes podem ter alguma circunstância que lhes impeça de vir marcar com uma estilista de unhas para fazer a remoção ou manutenção do acrigel e às vezes acabam por sua conta e risco tentar arranjar forma de retirar o acrigel, ou porque ele quebrou, ou porque já estão cansadas, enfim, qualquer razão, e não o fazem da forma adequada. E isso pode acabar por lhes danificar a unha de uma forma bastante grave e era evitável. Se a cliente estiver informada do que deve ou não deve fazer, vai ser mais benéfico para ela e vai haver menos riscos depois disso refletir mal sobre o nosso trabalho. Também devemos informar a cliente que o tempo estimado de duração de umas unhas da acrigel é cerca de 4 semanas em média, até necessitar de uma manutenção seguinte. Claro que este tempo de duração pode variar. Há muitos fatores que nós não controlamos. A qualidade da unha, se é roída, se não é, medicação que a pessoa possa tomar, os cuidados posteriores à aplicação que a cliente tem ou não tem com a unha e até mesmo o crescimento, o ritmo de crescimento da unha. As unhas das mãos crescem cerca de 3 milímetros por mês, mas há variações significativas. Há pessoas cuja unha cresce muito devagar e outras muito mais depressa. Por isso, pode haver casos onde a cliente goste de fazer a manutenção um pouco mais perto, em vez de esperar um mês inteiro, prefere vir à 3ª semana. Outros casos em que a unha da cliente cresce tão devagar que ela sente que pode fazer a manutenção só com 4 semanas e meia, ou talvez até na 5ª semana. Isto é possível e aceitável, contando que não haja levantamentos do acrigel e não haja riscos de infiltração ou de alguma micose, não há problema da cliente variar um pouquinho aqui a frequência com que faz a manutenção. Outra informação importante de dar à cliente é explicar-lhe o processo, passo por passo. Detalhar que o processo da acrigel tem cerca de 6 fases, vai durar aproximadamente 2 a 2 horas e meia e vai incluir coisas como preparar a unha, poderá ou não envolver a extensão ou alongamento da unha, aplicar o primer, construção da unha, limagem e modelagem, decoração da unha e finalização com brilho. Por isso, ao assumir o compromisso de aplicar unhas da acrigel, a cliente estará preparada para que é um processo que ainda exige algum tempo e assim não estará depois a apressar-nos ou a exigir que ele seja concluído porque tem um outro compromisso e assim não. Está preparada, disponibiliza o tempo certo para que nós possamos fazer um trabalho correto, com calma e com qualidade. Será que podemos aplicar sempre a acrigel? Quanto a aplicar produtos ou processos estéticos ou de endurecimento sobre unhas não saudáveis, esta questão também já não é uma questão, na verdade. Qualquer profissional que se preze defenderá sempre que uma unha infectada, traumatizada ou de algum modo ferida não deve ser objeto de processos estéticos de endurecimento, porque isto impõe uma série de riscos à cliente, à sua unha, a outras clientes, pelos riscos de contaminação e infecção. Por isso, já chega de discutir este assunto. Digamos, nós sabemos que tapar unhas infectadas, doentes, traumatizadas,
vai criar ou contribuir para o problema. Por isso, nunca devemos fazê-lo. A acrigel só pode ser aplicado numa unha saudável. O que é que isto quer dizer na prática? Unhas que apresentem patologias, por outras palavras, doenças, quer no corpo da unha, quer na pele, não pode levar a acrigel. Isto inclui fungos, micoses, infecções bacterianas, cutículas inflamadas, feridas ou infectadas e unhas traumatizadas. Quais é que são os riscos? Se aplicar a acrigel nestes casos, vai criar uma incubação da infecção ou bactéria e basicamente a bactéria fica tapada, quente e úmida e isto vai contribuir para ela crescer, alimentar-se e alastrar a infecção para outras unhas, tecidos moles, por aí fora. Por isso, não se tapam unhas infectadas. Não somos da área da saúde, enfermeiras ou médicos, e por isso, à partida, não somos nós que vamos determinar que processo ou que medicamento é que é indicado para resolver o problema, mas podemos aconselhar que a pessoa vá a um profissional adequado e trate do problema. Não vamos tapar o problema, disfarçar ou encobrir. Isso só vai criar um problema maior. Há outra preocupação, digamos assim, que poderemos ter, que tem a ver com os acrilatos. Se a pessoa for alérgica a acrilatos ou a qualquer outro componente, ela poderá ter reações alérgicas. Por isso, esta informação também é importante passar. Se a cliente tiver conhecimento de que tem já uma predisposição para uma reação alérgica a acrilatos, poderá ser necessário utilizar outro produto ou até mesmo desaconselhar a aplicação como um todo. Pessoas que façam parte de chamados grupos de risco, que é o caso de clientes com diabetes, cancro, doenças imunitárias ou clientes que estejam grávidas, poderão ter que avaliar se podem ou não aplicar a acrigel. Quem vai ajudá-las a tomar esta decisão será o seu médico, naturalmente. Ele é que tem toda a informação clínica da pessoa em questão e poderá determinar se isto é ou não uma situação possível, se a pessoa pode ou não fazer a aplicação da acrigel nas suas unhas. Não somos nós que vamos assumir essa responsabilidade nem determinar sim ou não, mas naturalmente deveremos dar todas as informações à cliente em questão para que ela possa, junto ao seu médico, avaliar se este processo de endurecimento ou processo estético é ou não uma opção para si. Essencialmente, é importante reter a seguinte ideia: nunca ceda no que sabe ser um fator de risco, porque a responsabilidade é sua, é da profissional. Por isso, deve adotar uma postura profissional no seu trabalho e, se necessário, recusar a aplicação a uma cliente com unhas que não tenham condições para aplicar o produto. Isso vai proteger a sua reputação enquanto profissional. Na verdade, vai proteger e muito a cliente das consequências de tapar uma unha com patologias e assim a unha infectada, esperamos nós, não é? Que a cliente tome a ação, trate e cuide e não se limite a tapar, encobrir ou disfarçar o problema. A unha infectada vai agravar e o problema é que, mesmo que nós façamos uma aplicação incorreta com inteira vontade da cliente e à responsabilidade da cliente, como por vezes pode ser dito, o certo é que a cliente vai apontar o dedo ao nosso trabalho e, na verdade, com razão, porque nós fizemos algo que sabíamos não ser certo. Por isso, mais vale perder uma cliente por sermos íntegras no nosso trabalho do que perder uma reputação, muitas vezes de uma vida inteira, para fazer a vontade a uma cliente. Por isso, há que ter os cuidados devidos neste sentido. Não só dar explicações, informações adequadas à cliente para que ela própria possa tomar uma decisão informada, mas também nunca fazermos algo que sabemos que não é correto.
devemos assumir a nossa responsabilidade enquanto profissional de apenas fazer a aplicação da Acrigel em unhas que tenham condições saudáveis e que possamos estar seguras e tranquilas de que fizemos um trabalho correto, profissional e que vai ao encontro do benefício da unha da cliente. Isto sempre e em qualquer circunstância. Para isso, na aula seguinte vamos considerar o tema higiene e segurança e detalhar um pouco mais a importância e os cuidados destes dois temas num processo de aplicação de unhas de Acrigel.